Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Somente até aqui. Conserve a sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus pela palavra dele. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos o nome pela tua palavra, que mais uma vez vem ao encontro do nosso coração, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para o nosso ensino, para a nossa correção. Em nome de Jesus, vem através da tua palavra, Senhor, operar milagres dentro de nós, operar milagres dentro da nossa casa, na nossa família, nosso trabalho, e tudo, Pai, que nos pertence, seja alcançado pela palavra do Senhor nesta noite. Amém e amém. Amados, podeis tomar um assento, aqueles que o têm. Queridos, não dá para desassociar a vida de oração da vida de um cristão. Automaticamente, quando o cristão ele aceita o Senhor Jesus e ele passa a professar sua fé em Deus, automaticamente ele casa com a vida de oração. Automaticamente ele é levado à vida prática de oração. E quando ocorre esse divórcio na vida do crente entre ele e a vida de oração, a vida desta pessoa é puxada sempre para baixo. As coisas vão de mal a pior. Esta pessoa ela dá autorização para que a desgraça invada a sua própria vida. Nós aprendemos com a palavra de Deus que oração é um dever. Quem não ora está em pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo ensinou aos seus discípulos o dever de orar. E há quem pense que Jesus ensinava apenas em palavras, mas a Bíblia nos mostra que Jesus ensinava aos seus discípulos com a sua própria vida. Jesus era um homem de oração. Jesus, ele sempre, durante o seu ministério, ele dava exemplo de vida de oração. É por isso que em um certo momento os discípulos, ao observar a vida de oração de Jesus, os discípulos eles são compungidos a perguntar ao Senhor Jesus: como nós devemos orar? É daí que Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso. A oração também não é algo informativo. Há muitos cristãos que pensam que a oração é um momento onde você irá informar a Deus sobre decisões já tomadas, e oração não é isso. Oração é se sujeitar à vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus, em agonia, no Getsemane, suando sangue, agonizando, sentindo as perturbações da cruz do Calvário, o Senhor Jesus com seus joelhos no chão, nos dando exemplo, Jesus ele faz a sua oração a Deus, e ele sempre terminava a sua oração: todavia seja feita a tua vontade. Uma oração onde eu comunico a Deus uma decisão já tomada
é uma oração pífia, inútil. Porque eu estou dizendo para Deus: olha, eu já tomei a minha decisão, eu já estabeleci as minhas metas, os meus objetivos, eu apenas estou te comunicando. Mas oração é nós convocarmos Deus para ser o nosso aliado. Quando eu desço até a oração, quando eu me coloco na brecha da oração, da intercessão, do clamor, da súplica, eu estou trazendo Deus como meu aliado. E olha, observe uma coisa: ninguém, nada pode parar um homem ou uma mulher que tem Deus como aliado. Não existe macumba, não existe feitiçaria, não existe encantamento, não existe armadilha, não existe legiões capazes de parar um crente que tem Deus como aliado. Quando você coloca Deus como seu aliado, e isto por meio da oração, você irá perceber as bênçãos de Deus alcançando cada área da sua vida. É como se você dissesse: Deus, o carro é meu, mas é o Senhor que vai dirigir. Deus, eu estou nesta trilha, mas o Senhor que é o meu guia. Se tu falares para eu ir para a esquerda, eu irei para a esquerda. Se tu falares para eu ir para a direita, eu irei para a direita. Para onde o Senhor me dirigir, eu irei. Isso é trazer Deus como aliado. Por incrível que pareça, eu já encontrei crentes que, após tomarem decisões, chegaram até Deus. E após já ter tomado a decisão, chegaram até Deus perguntando o que Deus achava daquilo. Isso é tratar Deus como palhaço. Isso é menosprezar a autoridade de Pai e Senhor na nossa vida. Antes de tomar qualquer decisão, desça ao vale da oração. Antes de tomarem qualquer decisão, antes de se colocar aí a qualquer lugar, desça ao vale da oração, porque ali há vitória. O nosso Senhor Jesus, ele estava em um dos momentos mais importantes do seu ministério, quando ele iria estabelecer, nomear os apóstolos. Os apóstolos seriam espécie de colunas da igreja, os fundamentos da igreja, que seria inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele não poderia errar. E Jesus, ele dando um exemplo a mim e a você de como fazer as coisas certas. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para onde? Ele foi orar. Jesus, ele poderia ter subido ao monte e falado: ó, vem você, vem você, vem você. Mas o que Jesus, ele fez? Ele se sujeitou à vontade de Deus. E quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, não há nenhuma probabilidade de darmos errado na nossa caminhada. Até as coisas que parecem ser ruins, elas cooperam para a nossa caminhada. E nós vamos entender isso durante este ensino. O Senhor Jesus Cristo, antes de tomar esta decisão importante da nomeação dos apóstolos, Jesus, ele fica recluso. A Bíblia diz: retirou-se para o monte a fim de orar. Jesus, ele sabia que somente aqueles que se retiram para o lugar secreto de oração, aqueles que ficam reclusos ao quarto de oração, obtêm respostas da parte do nosso Deus. Jesus sabia que o tempo gasto na oração não era prejuízo, mas era investimento. Quando você passa a se dedicar à oração, você não está gastando tempo, você está investindo tempo na oração. Orar é como uma plantação. Você prepara o solo, você semeia, você rega e você vê crescer. E chega um momento em que você irá colher os frutos. Assim é a vida de oração. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá a lição que é melhor joelhos doloridos
do que corações quebrados. Há muitas pessoas com seu coração despedaçado porque não quiseram sentir uma dor no joelho. Há muitas pessoas com a vida sentimental, emocional, todas as áreas da sua vida quebrada, despedaçada, arruinada, fracassada, porque não investiram tempo na oração, se precipitaram. Antes de chegar à decisão, não passaram pela ponte da oração, mas se precipitaram no abismo das decisões precipitadas, das decisões equivocadas. E há muitas pessoas que pensam que para algumas coisas não precisam, orar. Acham que há dois grupos. Há o grupo das decisões que eu mesmo posso tomar sem orientação divina, e há um grupo de decisões que eu preciso tomar com orientação divina. Nada a ver. Todas as decisões que formos tomar na nossa vida, nós precisamos da orientação divina. Desde as menores coisas até as maiores coisas da nossa vida, nós precisamos levar antes para a oração. Uma lição que nós aprendemos: jamais confie em si mesmo. Jamais confie na sua autonomia. E há muitos que, com o coração soberbo, dizem: nós temos livre arbítrio. Irmão, há dois extremos. Quando nós desconsideramos a existência do livre arbítrio, e o outro extremo é quando nós endeusamos o livre arbítrio, que aí começamos a pensar que tudo depende de nós, que as coisas que acontecem à nossa volta, as coisas relativas à nossa vida pertencem a nós, somente a minha decisão é poderosa. E aí nós tiramos Deus do trono e colocamos o nosso livre-arbítrio no trono de Deus. O homem é totalmente dependente de Deus, até para crer em Deus ele depende. Se Deus não lhe conceder a fé, você não crê em Deus. O homem é totalmente dependente de Deus para tudo. O homem é como se fosse um cego andando em troncos e barrancos. E quando ele não tem o auxílio de Deus, ele se precipita e morre. Imagine você andando em uma ponte longa, e essa ponte balança, essa ponte é de madeira, e há lugares onde está faltando madeiras, e você não enxerga, e você não tem um guia para lhe guiar pela mão, para segurar na sua mão e te levar. Assim é a vida do homem e da mulher que não oram. Eles estão andando em uma ponte bamba, e a qualquer momento eles irão pisar em um lugar falso, e eles irão cair no abismo. Mas o homem e a mulher que eles oram, que eles investem tempo na oração, que eles consideram que todas as áreas da vida são importantes, e por isso até as menores coisas precisam da orientação de Deus. São pessoas que elas têm Jesus segurando nas suas mãos e as guiando, e elas podem andar tranquilamente, porque sabem que o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso Salvador sempre guia os seus filhos pelo caminho bom, pelo caminho reto, por uma estrada totalmente pavimentada. Não tenha a tua vida desgraçada pela tua irresponsabilidade, porque é fácil nós culparmos Satanás. É fácil nós colocarmos a culpa em ciclano, em fulano, quando na verdade nós somos os maiores culpados. Quando nós deixamos de orar, nós estamos sabotando a nossa própria vida. Irmão, e o mais triste é que nós só percebemos que nós mesmos sabotamos a nossa vida lá na frente. Porque se a oração é como um plantio que você planta hoje, você não começa a colher hoje, você começa a colher lá na frente. Assim, se eu não plantar hoje, lá na frente eu vou colher o quê? Lá na frente eu vou perceber que o que eu deveria ter feito, eu não fiz. E aí eu vou levantar bandeiras de que Satanás é o culpado.
A macumbeira, a feiticeira é o culpado. O culpado é o invejoso. Não, Satanás ele fez reunião lá na mesa redonda do inferno. Não, a culpada é fulano de tal. E nós nos esquecemos que o verdadeiro culpado somos nós mesmos. Que nós fechamos a porta do quarto de oração e decidimos sair vida fora, tomando as nossas próprias decisões e deixando Deus de lado da nossa vida. Amados, há duas lições que nós aprendemos no versículo 12. Primeira lição: jamais confie em seus próprios olhos. Pense se Jesus, ele deixasse Deus de lado e confiasse nos seus próprios olhos. Vamos pensar, Jesus iria escolher quem? Jesus tinha vários discípulos, vários. E no meio dos discípulos de Jesus tinham o quê? Pescadores, analfabetos, pessoas iletradas, pessoas incultas. Se Jesus fosse andar pelos seus próprios olhos, quem Jesus chamaria? Não, eu vou chamar os que têm alta escolaridade. Eu vou chamar os que aparentam, serem mansos. Eu jamais chamaria Pedro, porque ele aparenta ser muito agressivo. Eu também não vou chamar Tomé, porque ele aparenta ser muito incrédulo. Eu não vou chamar nenhum desses. Eu vou chamar confiando nos meus próprios olhos. E é um perigo. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 9, no versículo 14. Livro de Josué, capítulo 9, versículo 14. A Bíblia diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Irmão, isso aqui é um exemplo de que nós nunca devemos confiar naquilo que os nossos olhos estão enxergando. Quem está se guiando por aquilo que os seus olhos veem, chegará um momento em que esta pessoa nem verá a hora da sua queda, do seu tropeço. Deus tinha dado uma ordem para Josué, presta atenção. A ordem para Josué qual foi? Josué, todas as nações, todos os povos que estão em Canaã, você vai matar todo mundo. Mas tinha um povo muito esperto em Canaã, os gibeonitas, um povo muito esperto. E em um certo momento os gibeonitas, eles pensaram: olha, este povo que está chegando aqui, está destruindo tudo, é muito forte, muito poderoso. Veja só, eles arrasaram a terra do Egito. O Deus deles desceu 10 pragas sobre o Egito. O Deus deles abriu o mar vermelho e fez eles passar pés enxutos. Olha só, o Deus deles guia eles de noite com coluna de fogo e de dia com a coluna de nuvem. O Deus deles tira a água da rocha, envia pão para eles comerem. O que nós vamos fazer? Eles estão bem pertinho daqui, cerca de 3 dias. O que nós vamos fazer? Olha, nós vamos enviar um grupo de pessoas. Nós vamos colocar roupas velhas, nós vamos colocar sapatos velhos, nós vamos pegar pães bolorentos, pães estragados dentro da bolsa, e nós vamos ao encontro de Josué. Quando Josué olhar para nós, o que ele vai pensar? Esse povo veio de muito longe, não é daqui de Canaã. E aí pronto, ele vai fazer aliança com quem? Conosco. Eles chegaram até Josué. Josué olhou para eles, eles mostraram o pão. Aqui é o pão está bolorento, Josué. Quando nós saímos de casa, o pão estava quentinho, mentindo para Josué. Josué deu uma olhada dentro da bolsa, viu o pão bolorento, olhou para o sapato velho deles, olhou para a roupa rasgada, olhou para o odre já velho, já roto, e Josué pensou o quê? Eles estão falando o quê? A verdade. Eu nem preciso orar, não vou nem orar, porque eu já estou vendo. É óbvio, é óbvio, é um fato, é uma certeza. Eu não vou nem orar. E Josué fez o que? Josué fez uma aliança de paz com aquele povo. Não demorou muito, 3 dias, Josué descobriu que ele foi enganado. E no versículo 14 a Bíblia diz: os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué ele foi enganado porque confiou nos seus próprios olhos e não pediu conselho a Deus na oração.
Irmão, e quando nós confiamos nos nossos próprios olhos, nós somos enganados por tudo que aparece na nossa frente. Quando nós confiamos nos nossos próprios olhos, nós provamos coisas, pensamos que é um alimento gostoso, quando na verdade é um veneno. E quantas pessoas andam pelos seus próprios olhos? Teve uma vez que um jovem chegou para mim, o jovem falou: irmão, eu quero casar. E eu estou orando, mas assim, a minha oração é assim, ó. E eu já fui para Deus, né? Vai ter do meu jeito. Como assim vai ser? Não, vai ser do meu jeito. A menina tem que ter a altura assim, o cabelo dela tem que ser assim, a cintura dela tem que ter essa medida, a cor da pele dela tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu falei: não, rapaz, mas você tem que quando você for na oração, a oração não é informação. A oração é se sujeitar à vontade de Deus. Não, eu não sou doido. Deus arrumar uma mulher para mim, eu não sou doido. Deus arrumar eu vou confiar. Irmãos, que é isso? Quando nós acreditamos que aquilo que agrada os nossos olhos são melhores do que o que o nosso Deus preparou para nós. É por isso que muitas pessoas desgraçam a vida. Porque elas olham: não, o rapaz é bonito, inteligente, trabalhador, bem cheiroso, eu não preciso nem orar, está na cara que é de Deus. A menina é cheirosa, é bonita, estudiosa, ora. Ela vai na igreja, eu não preciso nem orar. Eu vou orar para quê? Está na cara, não vou perder a minha bênção. A gente fala assim, né? Não vou deixar o anjo passar se me abençoar, vou agarrar o anjo. Casa. E assim como aconteceu com Josué, não demora muito. Josué demorou quantos dias para perceber que tinha sido enganado? 3 dias. Não demora muito. Quando casa, a vida sentimental, a vida emocional vira uma bagunça, vira uma desgraça, fica tudo aterrorizado, porque não pediram o conselho do Senhor. Aí muitas pessoas recebem uma proposta para ir para outra cidade. A proposta é boa, o salário é bom, eu vou pedir autorização de Deus, não, porque isso aqui é a bênção que Deus está me prometendo, isso aqui eu vou entrar de cabeça. A fé perece, tudo está errado, porque eu já vi casos, tudo está errado, a vida desta pessoa bagunça, mas a culpa é de quem? A culpa é de Satanás. Só coisa boa, né? Quando a gente erra, só botar a culpa de Satanás que está tudo bem. Porque confiamos nos nossos próprios olhos e acabamos errando, falhando no caminho. Nunca confie nos seus próprios olhos, mas sempre peça conselho do Senhor Jesus. Invista tempo no seu quarto de oração. Deixe os seus joelhos ficarem calejados, deixe os seus joelhos doerem. Porque quando os seus joelhos estiverem doendo, o teu coração estará intacto, estará saudável. Nada e ninguém vai machucar o teu coração, nada e ninguém vai atingir com gravidade a tua vida sentimental e a tua vida emocional, meu irmão. E você vai poder dizer que Deus é bom e a misericórdia dele dura eternamente. Não confie nos seus olhos, viu? Há coisas que parecem boas, mas não são boas. É preciso investir tempo na oração. Outra lição que nós aprendemos no versículo 12 do capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Lucas: não confie no seu coração. Irmão, abra sua Bíblia em Jeremias no capítulo 17 versículo 9. Há muitas pessoas que deixam de orar por confiarem ou por se deixarem ser guiadas pelo seu próprio coração. E se vocês querem saber algo que engana mais do que Satanás, é o coração do homem. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Olha o que Deus diz na sua palavra: enganoso é o quê? Enganoso é o diabo, mais do que todas as coisas, Não, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração do homem engana melhor do que Satanás. E desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Quando você decide ser guiada pelo seu próprio coração, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, você está assinando a sua própria desgraça, a sua própria derrota.
Quando você constrói a sua vida, quando você leva a sua vida, desenvolve toda a sua vida em cima daquilo que está no seu coração, você está decretando a sua própria derrota, a sua própria desgraça, porque o coração do homem é enganoso. Já ouvi muitas pessoas que a resposta que ele recebe de Deus é assim: eu estou sentindo. Estou sentindo aqui, vou sentir de Deus. Pare com isso, Deus não é menino, Deus não é moleque. Deus responde pela sua palavra. Deus não responde por sentimentos não, meu irmão. O sentimento do homem muda de hora para outra. Hoje você está alegre, daqui a pouquinho você pode estar triste. Hoje você está naquela alegria, naquela mansidão, daqui a pouco ataca a TPM, você está querendo matar todo mundo. Deus não responde por sentimentos, Deus responde pela sua palavra. Não para com esse negócio, eu estou sentindo é de Deus. Não, Deus responde pela sua palavra. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Nós não podemos deixar o nosso coração no volante da nossa vida. Se nós assim fizermos, nós tomaremos, irmão, decisões erradas, escolhas precipitadas. E a vida é assim. Algumas decisões são para toda a vida. Não tem como passar uma borracha naquilo. Algumas decisões nós vamos arcar com as consequências durante toda a nossa vida. Não importa se você reconheceu que errou ou não. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dar o fiel exemplo, Ele se retira, Ele fica recluso no monte orando. Jesus, ele vai para o monte orar, ele quer ficar sozinho, porque ele quer ter um canal exclusivo e pessoal e íntimo com Deus. Ele não quer ser influenciado pelas opiniões. Jesus não quer perguntar: o que você acha? Quem eu devo escolher como meus apóstolos? Não, Jesus, ele quer ficar sozinho, porque Deus é autossuficiente para nos orientar, para nos aconselhar. E quando nós nos sujeitamos a Deus por meio da oração, pedindo conselho a Deus, direção ao nosso Deus, é certeza que nós vamos continuar em pé, nós vamos andar sempre em vitória. Deus sempre vai enviar a porta de escape e de providência para a nossa vida, é certeza. E Jesus ele não vai para os seus olhos, nem pelo seu próprio coração. Ele, sendo Deus, sendo perfeito, ele nos dá esse exemplo. Porque Jesus, sendo Deus, era onisciente. Mas porque ele vai para a oração? Para dar exemplo a mim e a você. Se o Filho de Deus, o próprio Deus, onisciente, dono de toda sabedoria, ficou recluso a um lugar de oração antes de tomar decisões, veja lá em você, que mesmo em oração é capaz de errar ainda. Mesmo orando, tem crente que erra. Jesus, ele fica recluso, e muitas pessoas têm que aprender. O quarto de oração de muitas pessoas está cheio de teias de aranha. Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto de oração? Quanto tempo faz que você não desce ao lugar de humilhação na oração? Quanto tempo faz que você não vai ficar recluso ao lugar de oração com o nosso Deus, conversando com o Senhor Jesus, pedindo orientação? Porque a oração, meu irmão, ela deve ser um lugar onde você vai buscar orientação. Mas para muitas pessoas a oração é o lugar onde ele vai buscar remédio para as dores que ele ou ela conseguiram por não orarem. Porque tem gente que só ora depois que a coisa fica feia. Aí eu vou orar, eu tenho que orar, a coisa ficou feia. É melhor nós orarmos antes e colhermos os frutos da alegria depois, ao lado do nosso Deus. Naqueles dias, versículo 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Presta atenção. E passou a noite orando a Deus. O nosso Senhor Jesus, ele nos ensina que o segredo da oração está em permanecer nela até que a gente venha obter resposta da parte de Deus. Há muitas pessoas que são apressadas na oração demais. Elas se esquecem que a oração é incubadora. A oração é como uma gestação de uma mulher. Quando a mulher concebe, ela não dá à luz naquele mesmo dia.
né? Se demora ainda alguns meses até que a criança ela venha sair, assim a oração. Há orações, meu irmão, com resposta imediata, mas há orações com respostas posteriores, ou seja, coisas que você irá orar hoje, Deus vai responder hoje, mas há coisas que você irá orar e você terá, meu irmão, que fazer com uma gestação da resposta de Deus, até que a resposta venha à luz. Nós vivemos em uma geração de um povo que quer tudo de imediato, é tudo instantâneo. Se eu entro no meu quarto de oração, se eu me coloco na brecha de oração, e se eu não obter resposta naquele mesmo momento, eu já paro de orar. E não é assim. O segredo está em perseverar e não sair da brecha de oração enquanto Deus não vier com a resposta. Mas o problema é que a sua oração é curta demais. E quando eu falo curta, eu não estou falando em horas, mas eu estou falando no sentido de perseverar. Você não persevera em oração. Você é muito apressada, você é muito apressado. Você quer tudo na sua hora, no seu momento. Você quer tudo instantaneamente, imediatamente. Você quer para hoje, você quer para agora. Você não tem paciência. Você não tem paciência para deixar que o nosso Deus te responda no tempo estabelecido por Ele. Jesus passou a noite orando a Deus. Não tenha pressa para sair da oração. Não tenha pressa para se levantar da oração. Não tenha pressa para sair do seu quarto de oração, mas persevere em orar. Irmão, como nós precisamos de pessoas nesses dias, a exemplo de Ana. A Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz: e demorando-se Ana em orar. O segredo está em se demorar em orar. O segredo está em esperar na sala de oração. O segredo está em permanecer na brecha até que Ele venha com a resposta. Se a resposta não vem essa semana, eu continuarei orando. Se a resposta não vier esse mês, eu continuarei orando. Há muitas pessoas que pensam que esperar é perder tempo. Meu irmão, perder tempo, meu irmão, é tomar decisões precipitadas e trazer desgraça para a sua própria vida. Porque quem está em um tempo de oração, e tem pessoas aqui que estão em um tempo de oração, você não está perdendo tempo, você está investindo na sua própria felicidade, na sua alegria, na sua prosperidade. Porque há pessoas, meu irmão, que olham e falam: está demorando demais, hein? Ou, se apressa. Mas é aí que você tem que ter firme no seu coração este ensino do Senhor Jesus, de permanecer na oração até que Ele venha com a resposta, até que Ele venha com a bênção. Não sair da brecha, não sair da posição que Ele quer que você esteja. Não ser guiado pelos seus próprios olhos, pelo seu próprio coração, pela demora da oração. Lembra quando Jesus ensinou a parábola da viúva persistente? Jesus diz: porventura Deus não responderá aos seus filhos que clamam a Ele noite e dia, ainda que pareça demorado? Porque para nós parece que está demorando, mas para Deus tudo está encaixado no seu próprio lugar. Ele não está atrasado e Ele também não está adiantado. E nós tiramos do nosso coração a nossa ansiedade e lançamos na oração. Por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas comuniqueis a Deus as suas necessidades. E nós arrancamos esta pressa de dentro do nosso coração, esta angústia por causa do tempo, e nós lançamos na oração. E nós falamos: Senhor, apressa-te. Senhor, entra com providência, venha rápido ao meu encontro. E nós ficamos esperando, como Davi no Salmo 40: esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, me tirou do fundo do poço, me tirou do atoleiro de lama, firmou
ordenou os meus passos, me colocou sobre uma rocha e na minha boca colocou um novo hino, uma nova música. Muitos verão, muitos irão reconhecer, e não só isso, irão temer o meu Deus, porque verão o que Deus fez na minha vida. Deus não está demorando, tudo está acontecendo no tempo determinado por Deus. E enquanto as coisas não chegam no seu final, enquanto a obra está inacabada, eu permaneço dentro do meu quarto orando, eu permaneço com os meus joelhos doloridos no chão, com meu rosto molhado de lágrimas orando, e eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele virá ao meu encontro me responder. As nossas orações, meu irmão, as nossas orações não vão para o lixo de Deus, não. As nossas orações são registradas, são guardadas. O salmista Davi diz que Deus ele tem um odre. Deus ele tem, quem não sabe o que é um odre? Deus ele tem uma garrafa aonde ele colhe as nossas lágrimas, e todas elas estão ali guardadas, todas estão guardadas. No seu livro ele está anotando as nossas orações, e ele virá ao nosso encontro, sim, nos responder, mas é preciso se demorar na oração. O nosso problema é que nós oramos pouco demais, somos muito ambiciosos, nós queremos grandes bênçãos, queremos, grandes favores de Deus, mas nós oramos pouco demais, nós não investimos tempo na oração, muito pelo contrário, nós fugimos da oração. Quando diz tem oração, aí nós corremos de lá, tem oração aqui, nós corremos de lá, tem oração ali, nós corremos de lá. Nós evitamos a oração, porque quando nós dobramos os joelhos, ficamos fadigados, nos faltam palavras, e aí nós até falamos, eu não sei orar, eu não sei o que falar, e aí nós apressadamente, ao contrário do que Ana fez, nós levantamos rapidamente da oração e saímos para tomar as nossas próprias decisões, e a nossa vida fica desgraçada. Nós damos legalidade para Satanás agir na nossa vida, nós damos legalidade para a macumba fazer efeito na nossa vida, para os invejosos nos destruírem, nós damos legalidade para os nossos inimigos nos prenderem, meu irmão. Mas Ana não. Ana, ela chegou no templo, e ela com o desejo intenso, eu vou conseguir a minha bênção da parte de Deus, ela dobrou os joelhos, ela começou a chorar, o coração dela estava tão angustiado que não saía palavra alguma dos seus lábios. E Eli, aquele sacerdote caído, aquele homem de Deus caído, que não tem nada, não entende mais as coisas espirituais, é cego, a Bíblia diz que Eli orava, Eli olhava para Ana orando, e Eli pensava, ela está bêbada, ela está bêbada, ela não está normal, ela não está cônscia, ela está bêbada, porque ele não tem visão espiritual. Assim é quando muitos que não conhecem o poder da oração, não conhecem a força, a eficácia que tem a oração, quando eles olham para o joelho calejado de alguém, diz, é perda de tempo, não precisa de nada disso, é perda de tempo. Quando eles olham para alguém em um estado de espera, na sala de espera de Deus, eles está perdendo tempo aí, está perdendo tempo, para que isso, para que ficar aí esperando, está perdendo tempo, coitado, pobre coitada, está aí perdendo tempo, como é que vai ser a vida desse irmão, como é que vai ser a vida desta irmã? Está perdendo tempo nada. Daqui a pouco Deus se levantará do trono, e Deus virá, meu irmão, com força, com glória e com poder, realizar grandes coisas na vida daquela pessoa. Lembra de Zacarias? Quando ele era jovem, ele orou, Senhor, abre a madre da minha esposa Isabel. E Zacarias orou, ficou velhinho, coitado. Certo dia ele estava entrando no templo, o anjo Gabriel se apresenta, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, a tua esposa Isabel irá conceber um filho, ele irá diante do Messias, ele irá diante do Cristo, anunciando a palavra de Deus. Zacarias olhou para si e falou, agora que o Senhor vai me responder, demorou demais, eu estou velho. O anjo Gabriel falou, pois é, você não está acreditando, vai ficar mudo, até que o menino deu o primeiro choro quando nascer. Quando o menino nasceu, foi que a boca
do sacerdote Zacarias se abriu, meu irmão. Ele diz: verdadeiramente Deus cumpriu o que prometeu. O próprio Senhor Jesus deu testemunho de João Batista, filho de Zacarias, e Jesus diz: de todos nascidos de mulher, não existe nenhum maior do que João Batista. Deus veio no tempo dele, meu irmão. Deus veio no tempo dele, abriu a madre de Isabel, atendendo a oração de Zacarias, e Deus não lhe deu um filho qualquer, Deus lhe deu um profeta, o precursor do ministério do Senhor Jesus, o homem que batizou o Senhor Jesus Cristo, porque Deus responde no tempo dele, e não pense que quando Deus ele fizer, ele vai fazer algo pequeno, vai fazer algo minúsculo, não. Ele vem para realizar grandes coisas, mas é preciso perseverar na oração, é preciso regar os nossos pedidos com as nossas lágrimas. É por isso que o Senhor Jesus ele passou a noite todinha orando, a noite inteira fazendo horas e horas de oração, derramando lágrimas, colocando diante de Deus em sujeição ao nosso Deus. Não se apresse, mas aguarde a resposta da parte de Deus. Não olhe para as críticas, não olhe para as falácias, não olhe para os apressadinhos. Você já ouviu aquele ditado? Acho que é assim, eu esqueci, mas disse assim: quem se apressa come cru. Você já viu esse ditado? Então não vá na conversa dessas pessoas, não vá na conversa dessas pessoas, continue no seu quarto de oração. Quando a ansiedade bater na porta do teu quarto de oração, não abra, continue em oração. Quando o desespero bater, não abra, continue em oração. Quando as circunstâncias contraditórias bater a porta do teu quarto de oração, não abra, continue em oração, continue no teu canal direto com Deus, orando, intercedendo, clamando, porque Deus certamente irá responder a sua oração. Nós precisamos orar mais, nós precisamos estar mais na brecha da oração. Há muitos irmãos, assim diz o Senhor, que você está orando muito pouco, meu irmão. Você está orando muito pouco, meu irmão. É preciso orar mais. É preciso orar mais. Deus, Ele quer ouvir mais a nossa voz da oração. Há muitos que nem do teu rosto mais descem lágrimas. Quantas vezes Deus desejava ouvir a tua voz pelas madrugadas, mas pelas madrugadas só houve ronco. Eu estou cansada demais para orar. Eu estou cansado demais para orar. Vou dormir só mais um pouquinho. Estou cansado demais para orar. E nós vamos levando a vida assim, postergando. E aí nós vamos levando a vida dessa maneira. Estou cansado demais para orar. Não estou cansado, estou muito fadigado para orar. Chega lá na frente, nós damos de cara com aquilo que nós semeamos: negligência, imprudência. E aí nós temos que colher, porque a Bíblia diz: Deus não se deixa ser zombado. Aquilo que o homem semeou, isto mesmo ele vai colher. E aí quando nós vamos colher, e aí tem muitos que não querem colher: Senhor, por que eu estou colhendo isso aqui? Por que eu estou colhendo decepção? Por que eu estou colhendo depressão, crise de ansiedade? Por que eu estou colhendo humilhação? Por que eu estou colhendo todas estas coisas? Por que eu estou colhendo vergonha, abandono, traição? Por que eu estou colhendo tudo isto? Porque lá atrás você não investiu tempo no teu quarto de oração, e agora você tem que colher aquilo que você plantou, aquilo que você semeou. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos orar, irmãos. O crente que ele dá valor para a prática, para o dever de oração, ele ama orar, ele está presente nos cultos de oração. Quantos cultos vazios, quantos cultos de oração vazios. Quantas pessoas já dizem: eu não vou no culto de oração, já imagino ficar dobrado o joelho 1 hora na igreja, já imagino, meu joelho não aguenta. Não aguenta, então vem e fica sentado orando. Não é desculpa. Quantas pessoas fogem, correm do culto de oração, mas são os primeiros a chegar na campanha da bênção.
Quantos, meu irmão, são lerdos para dobrar os joelhos, mas são rápidos para levantar a mão e tomar posse de chave, tomar posse de bênção, de providência, e levanta a mão rápido. Não há segredo nisto, meu irmão. A resposta está na oração. Deus não é moleque, Deus não é palhaço para dar bênção assim, só no levantar de mão. Se fosse assim, nós ia andar só assim com a mão levantada, ó. Vou levantar só com a mão levantada, porque para receber bênção só levantar a mão. Tem que ir para oração, tem que orar, tem que buscar Deus. O nosso Senhor Jesus, ele entrou à noite, passou a noite orando. Quando amanheceu, ele desceu do monte, ele olhou para a multidão de discípulos, e a Bíblia diz que ele escolheu 12 discípulos. Pense em um grupo que, se você não conhecesse a história, o final dessa história, você diria: Jesus está maluco. Jesus chamou um homem violento, Jesus chamou um incrédulo, Jesus chamou um homem que se tornaria ladrão, o traidor. Jesus chamou todo tipo de gente. Mas escute uma coisa: quando você se coloca a orar, você está assinando o seu seguro de vida, porque você está dando autorização para Deus se responsabilizar pela tua vida. E você percebe algo: quando você ora, quando você não toma decisões precipitadas, mas antes você vai para a oração, pedir conselho de Deus, ainda que aconteça coisas ruins na sua vida, Deus usa estas coisas para cumprir propósitos na vida de vocês. O nosso Senhor Jesus escolheu 12, só que um foi o Judas Iscariotes. No versículo 16, eu quero que você acompanhe comigo, no capítulo 6 do livro de Lucas, no versículo 16, a Bíblia diz: e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Ele não era traidor quando Jesus escolheu, ele se tornou traidor. E aqui você pode pensar: irmão, Deus cometeu um erro, porque se ele se tornou traidor, e aí quando Jesus escolheu, então Deus não estava pensando lá no futuro, então Deus errou. A escolha de Deus foi equivocada, não foi. Porque o Senhor Jesus, eu já expliquei reiteradas vezes aqui, o Senhor Jesus, ele deveria o quê? Ele deveria ser crucificado e morto. Então quando Judas ele vem para o grupo dos 12, ele não era traidor. Aí ele se torna traidor. Na noite que Jesus instituiu a Santa Ceia, Jesus deu oportunidade para Judas se arrepender, mas Judas não quis se arrepender. Aí você olha aí, está vendo? Deus errou. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo aconteceu para que se cumprisse a Escritura Sagrada. Jesus, ele acertou sim na escolha de Judas, porque se Jesus não fosse para a cruz, Jesus não teria morrido. Se Jesus não tivesse morrido, eu e você não estaríamos aqui para louvarmos a Deus. O caminho que nos leva a Deus não teria sido pavimentado com o sangue de Cristo. Então a oração é um seguro de vida, aonde eu coloco a minha vida nas mãos de Deus por meio da oração, e aí tudo que for acontecer na vida, tudo que for acontecer na minha vida, seja coisa boa ou ruim, tudo vai cooperar para o meu bem. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Quantas vezes a gente ora a Deus, e Deus diz: pode ir, aceita. E aí nós aceitamos, nós vamos, e aí a coisa dá errada. E aí nós queremos colocar Deus no banco dos réus. E nós queremos dizer: Deus, o Senhor me fez tomar uma decisão equivocada. Eu falei que não era para ser assim, Deus. E eu errei. Eu errei por tua culpa. E nós não paramos para enxergar além daquilo que os nossos olhos físicos estão vendo. Nós não paramos para enxergar o propósito maior do nosso Deus. Talvez aqui tem pessoas que você orou, Deus autorizou, Deus disse: eu estou contigo, e agora é choro, é tristeza, é angústia, e você se pergunta: é porque Deus me fez tomar esta decisão? Escute, há um propósito de Deus para todas as coisas, até nas coisas ruins há um propósito de Deus aí, meu irmão. Aleluia.
Há um propósito de Deus. Quantas pessoas que hoje são servos, instrumentos da mão de Deus, mas que vieram ao mundo de maneiras perturbadoras, ou de um aborto, ou de um estupro. E nós olhamos e nós pensamos, como Deus pode permitir tantas coisas ruins acontecerem? Porque o ser humano só enxerga aquilo que está diante dos seus olhos. O ser humano, ele não consegue entender a magnitude dos planos do nosso Deus, porque Deus, ele não vê como um homem. Deus, ele vê como ele é, e ele é Deus. Então ele enxerga tudo maior do que eu e você. Ao invés de nós levantarmos a voz e começarmos a questionar Deus, vamos ficar quietinhos no nosso canto de oração, porque se cumprirá a palavra do nosso Deus na nossa vida. O erro de Judas não prejudicou Jesus, muito pelo contrário, contribuiu para o cumprimento de promessas, contribuiu para o cumprimento da profecia que os profetas tinham proferido no Antigo Testamento, que o Messias deveria vir, ser traído, sofrer, ser crucificado e morrer e ser ressuscitado por Deus no terceiro dia. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você se coloque sobre seus pés, aqueles que podem. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que podem, se coloquem sobre seus pés. Porque o nosso Deus, ele quer revitalizar a sua vida de oração. Talvez você não encontre forças para orar. Talvez você não encontre ânimo, motivações, coragem para orar. Mas Deus realizará um grande despertamento em nosso meio para nos fazer ir à vida de oração. Feche os teus olhos em nome de Jesus, Senhor. Nós imploramos a Ti, meu Deus, meu Pai. Nós clamamos ao Senhor nesta noite. E nós pedimos, Senhor, a orientação do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó meu Deus, a orar. Ajuda-nos, meu Deus, a praticarmos a oração. Em nome de Jesus, faça-nos, meu Deus, frequentarmos mais o nosso quarto de oração. Faz-nos derramar mais lágrimas. Ajuda-nos a clamar, ajuda-nos a orar em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós permanecemos, Pai, na brecha, nós permanecemos, Senhor, no lugar de oração. Nós nos demoramos, meu Deus, no lugar de oração, porque acreditamos que somente o Senhor é Deus e pode fazer um milagre nas nossas vidas. Somente o Senhor tem a força, somente o Senhor tem o poder. Aguardamos pela Tua resposta, aguardamos, meu Deus, pelo Teu favor. E enquanto a Tua resposta não vem, Senhor, permaneceremos sempre em oração. Permaneceremos orando sem cessar. Meu Deus, porque as nossas orações têm chegado até o Teu trono de glória. Como sinal, meu Deus, da Tua aprovação, nesta noite estenda as Tuas mãos e confirma profecias, confirma revelações, cumpre promessas. Atenda, meu Deus, a oração do Teu povo, que com muitas lágrimas e súplicas prostraram-se aos Teus pés. Em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos o nome de Deus. Aleluia. Amados do Senhor, eu avisei ontem no culto de jovens